Vou voltar então com os analistas e começar puxando esse assunto com o Leandro Rezende, porque o Leandro falou mais cedo sobre a repercussão no PTB, que é o partido do Daniel Silveira, e o líder do partido na Câmara dizendo que ele vai ficar à frente, sim, vai ficar na CCJ, não à frente, mas na CCJ. Ele que está compondo, foi indicado para várias comissões, Leandro Rezende. Mas, por outro lado, a expectativa dos dirigentes do partido de Daniel Silveira é que ele adote um tom abaixo agora, né? Que ele deixe, então, de que ontem ali ele discursou e tal, mas nada de um perfil mais exaltado daqui para frente. Por quê? Olha, porque existe uma avaliação pelos dirigentes do PTB com quem eu conversei hoje, que agora esse caso vai um pouco perder o foco político, né? A gente vai continuar acompanhando ele, evidentemente, mas mais pela questão jurídica, de tramitação de recurso, enfim, tudo que vai acontecer no Supremo Tribunal Federal na tramitação processual dos vários casos envolvendo o deputado Daniel Silveira. O que o Paulo Bengtsson, que é o líder do PTB na Câmara, me falou é que o Daniel Silveira vai continuar na Comissão de Constituição e Justiça, que a pressão da semana passada ali, do Arthur Lira e de outros parlamentares que não queriam ver um deputado condenado pelo Supremo Tribunal Federal na comissão mais importante da Casa, não faz efeito na medida em que o PTB usa esse argumento para defender Daniel Silveira na CCJ, o argumento de que não há nenhuma decisão da Justiça que impeça o parlamentar de exercer livremente o seu mandato. Não há nada que o impeça de sentar na Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o ato de ontem, acho que o Pedro Duran fez um resumo importante, Tainá, da participação do deputado Daniel Silveira, mas é importante a gente destacar que ele foi super saudado por quem estava na rua ontem, tanto em Niterói como lá em Copacabana, onde se concentraram os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, e o Daniel Silveira circulou com estrelas do bolsonarismo. Vou citar uma delas aqui, o ex-assessor Fabrício Queiroz usou as suas redes sociais para celebrar Daniel Silveira, eles se encontraram lá. Fabrício Queiroz, para quem não se lembra, o pivô do escândalo das rachadinhas investigadas no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, escândalo esse que teve denúncia do Ministério Público do Estado do Rio, mas que depois de um tempão não sequer a denúncia foi analisada, porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que as provas não eram consideradas válidas e esse caso está praticamente enterrado. Então foi mais ou menos esse o clima. Daniel Silveira, longe do que ele prometeu para o PTB de ser low profile, né, a partir de agora, fez ontem uma série de ataques ao Supremo Tribunal Federal, estava armado, enfim, foi o Daniel Silveira que a gente está acostumado a ver. O que a gente aguarda, né, o PTB aguarda que ele cumpra essa promessa de agora ser um pouquinho mais low profile, vamos colocar assim, é isso que ele prometeu para o líder do PTB na Câmara, Tainá. Obrigada, Leandro. Vou falar com o Yuri agora, repercutir também a reação do presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, nas redes sociais, que chamou essas manifestações, aquelas especialmente que pediam o fechamento do Supremo, como anomalia grave. Diz o seguinte: manifestações populares são expressão da vitalidade da democracia, um direito sagrado que não pode ser frustrado. O 1º de maio sempre foi marcado por posições e reivindicações dos trabalhadores. Continua na sequência, falando isso serve ao Congresso para sua melhor reflexão e tomada de decisões, mas manifestações ilegítimas e antidemocráticas, era aqui que eu queria chegar, como as que pedem a intervenção militar e o fechamento do STF, além de pretenderem ofuscar a essência da data do Dia do Trabalhador, são anomalias graves que não cabem em tempo algum. Em que contexto, Yuri Pita, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, faz essa declaração depois daquela apuração da Thaís Arbex, de encontro e conversa com o Supremo Tribunal Federal? Reação disso? É bem nessa linha, sim, Tainá. Rodrigo Pacheco conversou não só com integrantes do Supremo Tribunal Federal, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, como contou a Thaís Arbex na semana passada, mas também com diversos senadores de oposição e de partidos ali da chamada terceira via que expuseram a ele muito dessa preocupação com o esgarçamento
das tensões das relações institucionais e do quanto que isso afetava, do qual o papel que o Senado poderia exercer, e ele não só como presidente do Senado, mas como presidente do Congresso Nacional, deveria exercer nesse contexto da semana passada toda e manteve essa postura em relação a essas manifestações do dia 1º de maio que fizeram ações como pedido de fechamento do Supremo, intervenção militar e etc. Vem nessa esteira essa postagem nas redes sociais do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E também tem tudo a ver com aquela agenda que tanto Tainá Farfan quanto Larissa Rodrigues nos trouxeram. O encontro dele com o presidente do Supremo, Luiz Fux, também com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin. Essa proposição, essa discussão de se propor uma regulamentação para os indultos presidenciais, desde que não perdoem crimes contra o Estado Democrático de Direito. Vale lembrar que Daniel Silveira foi condenado com base em artigos da Lei de Segurança Nacional, um entulho da ditadura militar, que só agora, nesta legislatura, foi revogada por uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito, e é nesse sentido que se enquadra. Qual é o próximo passo dessas ações todas, essas visitas institucionais, essa posição mais clara, pública de Rodrigo Pacheco, defendendo o sistema eleitoral, defendendo a normalidade institucional do país, também propondo essa discussão legislativa dos limites do indulto presidencial. Há senadores que defendem que ele também faça um gesto em direção às Forças Armadas, justamente em resposta, ou pelo menos para contenção daquele tensionamento que houve depois das declarações do ministro Luiz Roberto Barroso em relação às Forças Armadas e aquela nota assinada pelo ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Oliveira, bastante dura em relação ao sistema eleitoral. Renata, com o Legislativo e o Judiciário se entendendo ou tentando falar a mesma língua nessa questão, isso pode simbolizar um enfraquecimento do discurso vindo do Planalto, ou pode até também sinalizar um resultado positivo de maior tranquilidade para tentar resolver essa crise? Não me parece que é um enfraquecimento, me parece que é uma reação. Então, você teve um julgamento no Supremo Tribunal Federal de um caso que já vinha de algum tempo, que é o do deputado Daniel Silveira, uma condenação por uma ampla maioria do Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro decidiu lançar a mão de um instrumento que, se está previsto na Constituição, né, o presidente tem a prerrogativa de conceder esse benefício, né, o indulto individual, a graça, ele não é usual e ele foi lido, sim, pelo Supremo Tribunal Federal como uma afronta, ou seja, o presidente está indo contra uma condenação que havia sido confirmada pelo Supremo. E o presidente faz isso atendendo a um pedido de parte dos seus apoiadores, como uma mensagem para parte de sua militância, num contexto eleitoral, com objetivo eleitoral. A gente contou diversas vezes esse pano de fundo aqui. É importante para o presidente enviar uma mensagem para esse grupo mais próximo a ele, nesse momento da corrida eleitoral, mas ele precipitou um desconforto de imediato, de fato, no judiciário, mas com o avançar dos dias e outras declarações que o presidente deu, de novo, nesse contexto eleitoral, trazendo a carta de colocar em xeque ou trazer infundadas desconfianças sobre o nosso sistema eleitoral, ele empurrou parte desses atores políticos em Brasília para que conversem e vejam como reagir a esse movimento do presidente. Não sei se um enfraquecimento, porque a gente ainda está falando de um caminho, uma tentativa de um caminho para uma possível pacificação, mas o que a gente teve do lado do ponto de vista do presidente até o momento foi uma declaração de que ele não queria afrontar o Supremo, mas de forma prática a gente ainda precisa ver como essas peças todas vão se mexer. Perfeito. Renata, Leandro e Yuri, já a gente volta, viu?